Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. É sexta-feira, mais um encontro atemporal aí, mas novamente o tema é interessante, a notícia está começando a aparecer nas mídias eletrônicas, na internet, em alguns jornais, merece um destaque, tem muito a ver com o Brasil, o contexto desse país, dessa crise que esse país está vivendo, tem muito a ver com o que a gente está vivenciando também aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho do Líbano. Quando a gente fala do Líbano, acho que a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro, né, é o Bolsonaro designando Michel Temer para ir para o Líbano por conta da explosão do porto lá do Líbano no ano passado, em agosto de 2020. Parece piada, né? O Michel Temer, inclusive, nem podia sair do Brasil, teve que ter uma autorização do Supremo, enfim. Essa é a parte triste da história, que é a parte brasileira. Mas a parte libanesa também é triste. E voltando ao Líbano, com essa explosão aí no porto do Líbano, em agosto de 2020, eclodiram uma série de revoltas sociais. Não custa lembrar que a população do Líbano ela é muito diversificada, sendo que ela tem uma paridade dessa diversificação. Aproximadamente um terço é sunita, um terço xiita e um terço de cristãos. E, por conta disso tudo e dessa revolta popular, é lógico que os políticos não perdem a oportunidade. E já começaram a fazer toda uma manobra por trás dos bastidores para tentar, de alguma forma, perpetuarem no poder e manter a população quietinha e caladinha. Prova disso foi que anteciparam as eleições, né, parlamentares do ano que vem, de maio para março de 2022, e com isso impediram que a reforma legislativa que iria entrar em vigor para a próxima eleição fosse efetivada, fazendo com que, por exemplo, os libaneses que não moram no Líbano não possam eleger 6 parlamentares, conforme tinha sido aprovado aí na mudança estabelecida. Além de tudo isso, a gente tem aí uma série de outras questões que acabam influenciando também no Líbano. Após a explosão do porto, que vitimou aí mais de 200 pessoas, com mais de 6 mil feridos, até hoje não se apuraram a responsabilidade, o primeiro-ministro renunciou. Atualmente, o país ficou muito tempo sem um primeiro-ministro para atuar. Enfim, é muito mais coisa. Mas eu já vou dar uma pausa aqui, passar para o meu amigo Henrique e falar: Henrique, lá é complicado também, hein? Olá, pessoal. Olá, todo mundo nos assiste. É um prazer mais uma vez estar presente com o Leonardo, do canal Importante é Saber. É complicado. A gente fala de Líbano, é complicado. A gente sabe que o Líbano, apesar de tão distante da gente, é tão próximo, porque a gente tem vários imigrantes libaneses que vieram para o Brasil. A gente tem uma presença da cultura libanesa muito forte no nosso país. Então, a gente sabe a importância que o Líbano tem e toda a sua história e tradição. Realmente são cicatrizes, na verdade, nem se fechou cicatrizes daquela explosão que ocorreu em Beirute, onde que teve centenas de mortos e milhares de feridos. Foi realmente uma tragédia sem precedentes, que muitos acusam, ainda não teve descobrimento do desandar do que aconteceu, quem foi realmente os culpados, mas muitos falam-se que foram o governo, foram uma má gestão, uma má organização do governo ali em relação a prejudicar, fazendo com que ocorresse essa explosão e causasse tanta destruição em Beirute, né? E a gente sabe que é muito complexo, porque a gente vê um Líbano que ele já vem com problemas econômicos, já vem com problemas sociais, é um país que apesar de ser um país muito conceituado, apesar de ser bem visto, o Líbano, perante os países do Oriente Médio, como um país muito bem desenvolvido, um país que tem, sim, uma visibilidade muito grande. O problema, a gente sabe ali que o Líbano tem fronteira com a Síria, o problema vem dos países também que são vizinhos. A gente vê de grupos, como disse, os extremismos acabam aparecendo. A gente vê o Hezbollah, de uma hora ou outra, criticando, tentando impor suas decisões ali no Líbano em relação aonde que vai correr, o que vai acontecer com as investigações. E a gente vê um juiz que toma-se uma decisão que vai contra os princípios de um grupo extremista. E a gente vê pessoas que só servem ali no Líbano como massa de manobra, fazendo com que haja conflitos,
haja protestos, e esse protesto ele não vem só da explosão em Beirute. Esse protesto ele vem de toda uma série de coisas que o libanês já está não aguentando mais, em relação à corrupção, em relação ao descaso com a população. A gente sabe que mais de 80% abaixo vive na pobreza. A gente vê que há uma má distribuição de renda, e a gente vê que o Líbano está em maus lençóis. E o que eu quero pontuar também é como é interessante e como é incrível a participação de países do Oriente Médio. A gente vê sempre o Irã, que é um país gigantesco, um país xiita, que tem sua predominação xiita, apoiando o grupo, e a gente vê uma Arábia Saudita. São dois polos extremos do Oriente Médio, onde que a Arábia Saudita é uma predominância sunita. A gente vê esses dois países com interesses dentro da região, e sabendo que ali em volta a gente tem uma outra guerra, que é a guerra da Síria, onde está ocorrendo, se alongando há anos e anos, com Bashar al-Assad, que veio do Alawita, veio de uma vertente do islamismo, e que também tem essa guerra contra o ISIS, tem essa guerra contra as pessoas, as revoltas, a liberdade ali, pessoal que tenta livrar a Síria do governo, e tem toda essa guerra de religião e povos na Síria, e a gente vê que ali naquela região é uma região muito complicada, tanto dessa refuga de sírios. Então tudo isso faz com que o Líbano ele seja um estopim, ele seja apenas o comecinho para uma explosão social, para uma explosão maior ainda que pode ser no país. Quem sabe voltando aí à guerra civil que ocorreu na década de 70 no Líbano, e a gente sabe que causou muita tragédia, a gente sabe a história do Líbano, e é triste, Leonardo, porque o que a gente vê no Líbano são reflexos que o Brasil, nosso país também tem. A gente vê uma corrupção exacerbada, a gente vê uma economia frágil, a gente vê a pobreza aumentando ainda mais, a gente vê uma desvalorização da nossa moeda, tal como está sendo a desvalorização da moeda no Líbano. A gente vê uma educação precária, e a gente vê o Brasil tomando rumos que a gente não consegue ter certeza do que será o futuro. E nós ficamos tristes pelo que está acontecendo no Líbano, esperamos um desfecho melhor em relação a isso, porque o que acontece no Líbano são reflexos do que tem no Brasil também. Então é complicado a gente falar do Líbano sem tocar no Brasil, porque, como eu falei, é um país distante, mas muito próximo. Mas lembrando, pessoal, levando nessa conversa, lembrando qual perigo que a gente tem do fundamentalismo num Estado, na política, quando a gente tem toda uma má gestão do governo, quando a gente vê quando as pessoas não lutam contra o governo, quando não tem uma pressão em cima do governo, o governo ele faz da forma que ele quer. Infelizmente, da forma que ele quer, ele pode fazer que a corrupção aumente. A corrupção também vem da educação, vem da população, mas mesmo assim, é muito triste. Esperamos aí que tenha um desfecho melhor em relação ao Líbano, né? É verdade, meu amigo Henrique. Não podemos esquecer que os partidos da atual situação no Líbano, ou seja, quem já está no poder, eles querem se utilizar dessa eleição como uma forma de dar credibilidade ao país para conseguir um apoio econômico internacional. Ou seja, eles querem maquiar uma eleição como se fosse uma grande revolução popular, fazendo com que o país ganhasse credibilidade perante investidores estrangeiros. Como você bem falou, meu amigo Henrique, o Líbano já tem um histórico de guerra civil muito complicado, que perdurou aí da década de 70 até a década de 90 do século passado. Então, ou seja, quando a gente fala em guerra civil, muita população libanesa de hoje vivenciou esse estado beligerante. Então, é muito complicado e muito perigoso. E além de tudo isso que você falou, a questão da corrupção, da pobreza, da desigualdade social, a questão religiosa também acaba atrapalhando muito no Líbano. Por quê? Hoje em dia, a gente tem um parlamento que obrigatoriamente tem que ser dividido, ou seja, metade de cristãos e metade de muçulmanos. É obrigatória essa divisão no parlamento. Isso, por si só, já traz grandes situações complexas, né? E, além disso, a gente tem na Constituição libanesa a determinação de que o presidente do Líbano tem que ser um cristão maronita, o premier tem que ser um muçulmano sunita e o chefe do parlamento um muçulmano xiita. Ou seja, a gente tem cotas religiosas dentro do parlamento, dentro do executivo, e isso atrapalha demais
a população ter efetivamente uma nova configuração legislativa e do executivo e trazer, enfim, uma nova política. Não a mesma política com cores diferentes, né, meu amigo Henrique? E isso acaba atrapalhando demais o Líbano a sair desse complexo buraco econômico que ele se encontra, já que a religião é muito forte e atrapalha muito o crescimento do país, né? O que deveria acontecer com um Estado efetivamente laico. Enfim, meu amigo Henrique, essa é só a minha opinião. Foi só um bate-papo assim, para a gente falar um pouquinho desse país, trazer alguns pontos que estão em voga aí, mas para quem quiser se especializar no Líbano, tem vários artigos aí na internet, no YouTube, falando desse país, falando de tudo que está acontecendo lá. Mas, em grosso modo, a gente abordou aqui os principais motivos, tá bom? No mais, é pedir para quem não é inscrito no canal Importante Saber, no canal Democracia Brasileira, para se inscrever, deixar o like, compartilhar, ajuda demais a gente a crescer, a buscar novos conteúdos e trazer de forma resumida, de forma sintética, uma apresentação ao mesmo tempo que básica, mas trazendo os conceitos e estimulando as pessoas a buscarem mais informações. Passa a bola para você, amigo Henrique. Mais uma vez, obrigado aí pelo vídeo. Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistiram. Espero que tenham gostado, compartilhe e comente que isso vai ajudar muita gente a crescer nesse canal. E sempre tentando trazer a pluralidade de ideias, tentando trazer vários assuntos que são notícias e de uma forma ou outra tentar melhor informar aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, amigo Henrique. Valeu. Valeu.